Olá, queridos amigos! Hoje vamos aprender um pouco sobre a visão do movimento gnóstico, sobre quem é Sofia e o Deus do Antigo Testamento, conhecido por Javé ou Yahweh, entre muitos outros nomes. Desse ser que é a grande chave de compreensão de toda a nossa história espiritual, o Criador caído em sua própria obra. Então, através das informações trazidas através dos evangelhos gnósticos e a interpretação do Jean-Val Elon sobre esses acontecimentos, vamos dar nossa visão sobre todo esse contexto histórico e espiritual naquilo em que podemos compreender, ou pelo menos tentar. Sendo assim, espero que possam entender um pouco mais sobre essa história cósmica e, através disso, irem compreendendo mais sobre si mesmos. Grande abraço a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a visão gnóstica dessa figura, que é a Sofia, que aparece nos evangelhos gnósticos e também é bastante falado na revelação cósmica do Jean-Val Elan. Então, no primeiro momento, eu venho falar da questão dos evangelhos gnósticos, onde Sofia aparece com uma história um pouco que na nossa compreensão vai parecer meio humanizada, mas que foram evangelhos, trabalhos muito importantes, porque foram revelações cósmicas que naquela época grupos de estudos que fundaram escolas gnósticas, eles começaram a compreender mais sobre o processo espiritual que o planeta Terra passava e toda a questão cósmica dos outros planetas, do que eles compreendiam como plano espiritual. Naquele momento eu acredito que essas escolas não compreendiam exatamente dessa forma tão mais simplificada como a gente entende do que é o plano espiritual, que é o plano que a gente vai após a morte, que foi bastante trazido sobre as obras espíritas, mas que eles sabiam que ali tinha uma informação de cunho espiritual importante, uma revelação importante, e foram escrevendo, tendo seus contatos, suas experiências e trazendo informações. Mas o que é que tem de importante na questão dos evangelhos gnósticos com relação a Sofia, que é a parte central dessa narrativa gnóstica, é que Sofia aparece dentro da narrativa gnóstica como um ser que ficou aprisionado. Ela participava do pleuroma, que era as esferas superiores, ou seja, a dualidade original, onde não tinha problemas, não tinha tristeza, morte, dores, nada desse tipo. Era a realidade utópica, a realidade angelical, vamos dizer assim. Então, através de um processo ali dela mesma, no seu processo de criação, ela termina caindo na criação, ou seja, co-criando uma criação problemática. Então, dentro da visão gnóstica, Sofia é meio que a precursora de Javé, do demiurgo. E em se vendo dentro dessa criação, onde ela tinha se desconectado do Pai amantíssimo, ou seja, da figura de criação, essa figura paterna que dá segurança, que dá proteção, tudo é uma linguagem simbólica. Mas dentro desses evangelhos a gente estuda que ela como se ela tivesse ficado presa dentro de sua própria desobediência, dentro da sua própria pressa em criar e estruturar-se no processo de criação. Então, uma vez que ela ficou aprisionada, os evangelhos gnósticos também trazem a figura dos arcontes e do demiurgo. O demiurgo aparece como um ser aprisionador, que ele é o criador da vida material, ou seja, dessa faixa de realidade que a gente chama material, ou seja, do planeta Terra, sistema solar, nossas galáxias, todo o cosmos teria sido encabeçado por essa entidade que é, dentro dessa área de estudo, o Deus do Antigo Testamento, ou seja, vamos chamar ele de um espírito de Javé. Então ele seria um espírito que ele teria criado esse plano material dentro desse contexto de decaimento da Sofia aprisionada na criação, junto com outras entidades que também foram sendo criadas, que são chamadas de arcontes. E dentro dessa quase que uma novela espiritual, aparece a figura de Jesus Cristo como uma emanação lá da fonte superior, se emantando na forma humana de Jesus, para vir libertar Sofia, os arcontes e toda a humanidade desse sistema de governo arcôntico, dominador, que teria sido criado através desse equívoco, dessa pressa de Sofia em criar algo sem
tomar conta dos protocolos de criação. Então essa seria mais ou menos a visão dos evangelhos gnósticos, meio que romanceada com a questão humana, mas que deu vários elementos que, a posteriori, nessa segunda parte, que é a revelação cósmica do Jean Valjean, ele aborda de outra forma a figura que é centrada mais no Javé e não na Sofia. Então veja, nos evangelhos gnósticos a gente tem Sofia como um defeito no processo de criação dela, mas desde que já iniciou nas esferas superiores, então ela cocria a imagem de Javé como um pai provedor, protetor, dominador que resolveria todos os problemas, quando na verdade é como se fosse uma falha de criação dela. Então ela cocria uma realidade problemática, em que ela mesma fica aprisionada e depois percebe-se que ficou aprisionada, mas não tem sozinha forças para se libertar. Então a gente percebe aqui que nos evangelhos gnósticos é muito interessante, porque o tempo todo, quando eu estava estudando, eu estava percebendo, parece a humanidade, né? Parece um reflexo da humanidade que está presa aos seus próprios vícios, preso aos seus símbolos de poder, preso a tudo aquilo que ele acredita que é fundamental e que ele não consegue viver sem. Então, a gente posteriormente no final vai fazer essa observação que muito provavelmente tudo aquilo que a gente compreende como arquétipos mentais de dependência ou de sensações de dependência surge lá nesse princípio, nesse processo de criação, que pela revelação cósmica data lá no início do Big Bang. Foi, digamos assim, que o processo inicial de criação da dualidade, onde se cria o universo material biológico e o anti-universo anti-universo antimaterial, que não é constituída de matéria bariônica, mas de uma matéria plasmática. Então aqui a gente já entra na revelação cósmica do Jean Valjean. Jean Valjean interpreta essa história, ou ele foca nos eventos, mais focado do ponto de vista de Javé como ponto atuante. Então, Javé também aparece como uma figura de um pai opressor, extremamente desconfiado e bélico, um espírito bélico que tem essa forma de governo que eu denomino de arcôntico, que é a forma de o mais poderoso domina o mais fraco. É um sistema de obediência. Então, entra vários fatores que a nossa sociedade bebe dessa fonte, porque o planeta Terra, por ser um planeta que dentro da escala espírita a gente chama de provas e expiações, então ele é um planeta que ainda bebe muito da fonte da questão da obediência cega, da religião cega, da opressão, seja física, seja moral. Então, é um planeta que ainda vibra muito nessa frequência arcôntica dominadora. Mas Javé aparece, o que é interessante a gente saber, e também fazer o contraste entre as duas coisas. Aqui Jean Valjean coloca como figura central Javé, e que ele aparece como o Deus do Antigo Testamento. Então aquele ser que deu os 10 mandamentos por Moisés, que guiou o povo hebreu durante muito tempo, ele é essa entidade chamada Javé. Ela é essa entidade que teria sido cocriada pela emanação equivocada ou acidental de Sofia. Mas dentro de Jean Valjean ele não explica dessa forma, porque Sofia aparece numa segunda parte, quando ele vai explicar o processo das criações de Javé em esse problema todo que houve na criação. Então, Javé, ele se apresenta como, na narrativa do Jean Valjean, como um criador caído em sua própria obra, que ele se vê preso em uma condição bastante precária, então ele vai se reconstruindo. Então, a primeira parte do momento dele primeiro ele passa por um sono muito profundo, um desconforto, e depois ele vai se reconstruindo, e depois desse processo inicial de reconstrução, que nesse momento não é tão interessante a gente focar, acontece que ele vai co-criando nesse anti-universo material. Nessa época não tinha vida biológica no plano material. Então o que é que acontece? Com o passar do tempo, isso da escala de bilhões de anos, isso também foi trazido na obra do filho de Jean Valjean, que ele explica em detalhes a data, cada era, sobre essa história cósmica do ponto de vista dessa revelação cósmica, né? Desse trabalho de Jean Valjean e de seus amigos espirituais, né? Pelas palavras dele. Então,
é uma longa história, aí envolve até a mitologia nórdica, a mitologia hindu, que tudo isso está envolvido dentro dessas revelações espirituais. Mas o que é interessante? É interessante que Sofia aparece depois como sucerana do universo material biológico e eles ainda ficam nessa tentativa de consertar. Então, Sofia, na verdade, num primeiro momento, aparece como sucerana representante do Javé. Então, ela representa o próprio poder. Então, veja que essa história do evangelho gnóstico não encaixa muito bem com isso se a gente vai partir do ponto, do pressuposto que Sofia servia a Javé, era um dos anjos de Javé. E não só um dos anjos de Javé, como o anjo que Javé mais confiava, que confiou a ela a parte de governar toda a parte biológica, a vida biológica, nas mãos de Sofia. Então, parece muito estranho, é como se... Como é que eu interpreto toda essa questão? É como se... Sabe aquela história de que você critica o seu patrão, mas você não tem um emprego melhor? Seria mais ou menos isso. Então, Sofia percebeu que houve um problema, mas estando presa dentro da própria criação ou dos arquétipos mentais criados, ela não sabia para onde ir. Então, ela foi seguindo o fluxo. Então, ela se viu presa. E isso traz dentro do evangelho gnóstico. Então, ao mesmo tempo que ela gozava de um certo poder e autoridade, concebida pelo próprio Javé, e todos os outros arcontes envolvidos nessa história, que são outras consciências que vão se imantando. Mas não é o foco desse momento, dessa explicação. É mais de Javé e Sofia, né? Dessa questão da dualidade, da perspectiva do evangelho gnóstico com a revelação de Jean Valjean. Então, a gente vê que Sofia fica realmente fica num labirinto, porque ela não tem poder para, por si só, resolver a questão, mas ela fica refém de algo que ela mesma criou, uma figura dominadora para organizar a criação. Então ela fica, é como se ficasse dependente, refém da própria criação. E de certa forma, esse mesmo arquétipo mental vai se mostrar também na questão da figura de Javé, porque ele vai participar do processo de criação da humanidade, da raça biológica adâmica, mas que ele também fica refém, envolve uma série de problemas que até hoje toda essa galera vai tentando resolver. Então, seria mais ou menos essa história para vocês compreenderem que é um drama cósmico muito grande. Então, eu estou buscando aqui explicar para vocês de uma forma simplificada onde Sofia aparece nos evangelhos gnósticos em torno do século 2, 3 depois de Cristo, e ela apareceu com uma revelação dos próprios evangelhos de Maria Madalena e de outros seguidores, não apóstolos, mas seguidores que fundaram, e o próprio Jesus falou do demiurgo através dos evangelhos gnósticos de Tomé. Então ele apareceu, né, em espírito, ou se materializou, e ele mesmo explicou sobre essa entidade que lá aparece nos evangelhos gnósticos como demiurgo. Então essa, vamos chamar de mitologia cósmica, não aparece exatamente só como mitologia, porque ela se fundamenta num processo histórico de revelações espirituais sobre todo esse drama que acontece aqui no nosso planeta, e que tem ligação com todas as questões espirituais que foram trazidas em outras obras, uma vasta obra. Então é muito importante a gente entender que as questões espirituais que envolvem a Terra são muito maiores do que a gente imagina, e que Jesus Cristo faz parte de todo esse drama cósmico como uma peça-chave para vir trazer cura e libertação para todas as consciências que ainda vivem presas. Então, no fundo, tudo se resume a Jesus, as questões espirituais e o processo de resgate dos seres humanos como peça crucial, que isso aí pode ser objeto de outros vídeos, como a raça humana é importante nesse processo de resgate. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a Sofia e sobre o Javé, o pai criador da realidade material, e de como esse processo de criação, que pareceu meio que um acidente, ele tem uma longa história na escala de bilhões de anos, pelas obras de Jean Valjean, pela narrativa de Jean Valjean, e que ela está até hoje rolando, e que ela envolve diretamente aquele Deus do Antigo Testamento e todas as questões religiosas atuais. Então é algo muito bacana, algo que se conecta e é algo que a gente vai entendendo ao longo do tempo. Então espero que tenham entendido. Um abraço a todos.